Aleluia, graças e paz, galera, tudo bem com vocês? Quem aqui está sendo ministrado por Jesus essa tarde? Já estamos de noite agora. Eu devo confessar para vocês que meu coração está alegre. Eu tenho entendido desse ambiente que o Senhor está ministrando cura nessa tarde. Eu sinto corações sendo curados nesse lugar. E eu sei que tudo aquilo que eu vou falar, eu entendo que também a gente está alinhado com o tema essa tarde. Quando o louvor tocava, as coisas que eu vinha sentindo, e tudo está ligado. E eu quero que você se volte para esse lugar. Eu quero a sua atenção por alguns minutos. Você que está aí no fundo, sente aqui na frente. Agora é hora de sentar e ouvir, amém? Agora é hora de parar e ouvir. Quando um profeta fala, o outro cala para ouvir, não é? Então eu quero a atenção de vocês. Eu quero ministrar ao seu coração essa tarde. E eu estou aqui para falar de algo que a gente sabe, a gente conhece, a gente sente, a gente canta e a gente declara, mas eu não posso me esquecer que é o amor de Jesus por nós. Eu quero lhe lembrar de algumas coisas que talvez você já saiba, mas uma delas é: Jesus, Ele te ama e Ele prepara pessoas para isso. Essa para nós é uma tarde muito especial, um tempo de despedida, como muitos de vocês sabem. Eu estava me perguntando sobre legado. Pelo que eu quero ser conhecido? Você pode perguntar aí para quem está do seu lado: pelo que você quer ser conhecido? Se alguém fosse lhe perguntar qual é uma palavra, uma frase ou uma mensagem que define a tua vida, qual seria? Porque eu não quero chegar, sabe, no final da minha vida sendo muito bom naquilo que não teve importância. Quantos entendem isso? Será que faz sentido? Eu não quero chegar no final da minha vida tendo sido profundo naquilo que não vale nada, ou tendo sido influente naquilo que vai passar. E se algo que eu e você não podemos esquecer é que nós somos chamados mais do que qualquer outra coisa a sermos portadores de amor por onde a gente vai, a sermos portadores de um encontro com Jesus por onde a gente vai. E esse encontro muitas vezes não vai ser por aquilo que eu falo, pela beleza das minhas palavras, ou pela profundidade do que eu sei de Jesus, mas principalmente, galera, pelo amor que a gente carrega, amém? Faz sentido isso? E é disso que eu quero falar para vocês. Esse amor de Jesus que nos convida agora a levarmos um encontro com Ele para onde a gente for. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no Evangelho de Jesus, como escreveu João, no capítulo 13. Você vai deixar aberta a sua Bíblia, amém? Nós vamos caminhar por alguns versículos dessa passagem durante toda essa ministração. E eu quero que juntos a gente chegue em algum lugar bom e poderoso nessa tarde, amém? Nós vamos começar lendo. Vá lá para o finalzinho, lá no versículo 33, João 13, 33. A palavra do Senhor nos diz assim: meus filhinhos, eu vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora eu lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento eu lhes dou: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Olha a clareza dessas palavras de Jesus. Como eu falei, a gente está falando de legado, pelo que eu e você queremos ser conhecidos. E se talvez eu tenho muita dificuldade de falar de mim quando eu prego, porque eu não estou aqui para falar de mim. Mas se algo que eu sei, que eu tenho lutado para caminhar, e algo que o meu ministério aponta, é ser alguém que ama, alguém amoroso. Eu creio que isso faz a diferença. Eu quero ser conhecido como alguém que ama. Eu quero ser conhecido como alguém que derrama amor sobre pessoas. E essa tem que ser um dos nossos alvos. Olha o que Jesus escreveu aqui. Ele está nos dando um novo mandamento. Eu quero que essa palavra ela fique clara no seu coração durante essa ministração. Mas tem outra palavra que Jesus está dizendo aqui. Eu quero que você também guarde ela: como eu os amei. Essas duas palavras
É fácil entender esse capítulo 13 de João. Jesus, ele está aqui no final do seu ministério. Aqui se trata dos últimos dias de Jesus. Esse texto, provavelmente Jesus, ele escreveu na madrugada de uma quinta para uma sexta. Ele declarou isso. Logo depois, nessa mesma madrugada, Jesus, ele seria preso, ele seria condenado, ele seria torturado e seria morto, para 3 dias depois ele ressuscitar. Então a gente está aqui, galera, nas últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. Consegue entender? Bota aí sua cabeça para funcionar. Jesus aqui, ele está na sua última conversa. Essa passagem está naquilo que a gente chama da última ceia do Senhor. Ele está ali no seu último momento, da sua última conversa com seus 12 discípulos. Eu não sei se vocês aqui já viram ou ouviram as últimas palavras de alguém, mas geralmente as últimas palavras de alguém, os últimos discursos de alguém são coisas que eu preciso prestar muita atenção, e é nisso que a gente está. Jesus, ele aqui, ele diz algumas das suas últimas palavras para os seus discípulos. Naquele outro dia, ele já seria crucificado. Então aqui ele está correndo, ele tem muito a dizer. Mas com base naquilo que a gente leu, Jesus tem uma ideia muito clara aqui, galera. Presta atenção. Ele está dizendo que ele tem um mandamento novo, mas que esse mandamento ele é amar. E quando eu leio isso eu acho estranho, porque amar não é algo novo na Bíblia, sim ou não? Não. A lei fala disso, não fala? Os 10 mandamentos mandam eu amar. Os profetas pregaram mensagens de amor. Então por que Jesus ele está dizendo aqui que é uma nova mensagem, que é um novo mandamento? Você já se perguntou isso? Por que Jesus chama de novo algo que é velho? Por que Jesus está dando uma ordem dizendo que essa ordem é nova, se essa ordem é repetida por toda a Bíblia? E a pergunta que eu tenho que me fazer aqui, Aliança Team, é o que Jesus está querendo dizer com novo? Se o que ele está ensinando é velho. E aqui que eu quero a sua atenção. Jesus aqui está dizendo que é novo, porque ele acrescenta não somente o que eu tenho que fazer, que é amar, mas o modo que eu preciso amar, e é como ele amou. A novidade não é que ele manda eu amar, mas que ele manda eu amar não como eu amo, não como eu quero e não como eu entendo, mas que Jesus ele manda amar como ele amou. Vocês, eu tenho convicção, são bombardeados todos os dias com ideias do que é amor. Há tanta coisa sendo dita aí que amar é isso, amar é aquilo, amar é aceitar tudo, amar é fazer o que se quer. Viva o amor é maior do que tudo. E hoje muitas vezes, além, muito mais do que um Deus que ama, muitas pessoas têm feito do amor um próprio Deus. Porque eu amo deixando a pessoa fazer o que ela quer. Eu amo respeitando tanto a vontade que eu não toco nela. Mas Jesus, ele tem uma lição muito objetiva para a gente aqui. Ele diz, ele tira qualquer zona de interpretação e ele fala assim: eu quero que vocês amem como eu amei. Ele não está dizendo amem, mas ele fala como. Porque sabe, muitos seguem Jesus, muitos declaram que amam Jesus, mas ele quer se certificar que o tipo de amor que eu entrego é o tipo de amor que ele quer que eu entregue. Faz sentido isso? Jesus, ele quer aqui que você entenda, não é amar de qualquer jeito, não é amar falando tudo que as pessoas querem ouvir. E é um jeito fácil de você ser amado, falando o que as pessoas querem que você fale. Mas Jesus, ele está dizendo aqui que ele quer que você ame do jeito que ele ama. Você consegue ver isso? Eu quero que você ative a sua criatividade. E a gente precisa entender que contexto é esse de amor que Jesus está dizendo. O capítulo 13 de João, talvez muitas pessoas perguntem o que é que eu entendo que é liderança. E o capítulo 13 de João, para mim, é o maior tratado que já foi escrito na história sobre o que é ser um líder, sobre o que é liderar.
Jesus, me acompanhe com sua Bíblia no versículo 1 do capítulo 13 de João. Eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta, mas nós vamos caminhar por essa passagem essa tarde. Jesus, ele está dizendo aí, a partir do verso 2, acompanha a leitura. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Até aí por enquanto. A gente está falando de Jesus mandando eu amar. A gente está falando aqui de Jesus que tem um modelo do que é amor, sabe? Mas Jesus, ele me dá a ordem, mas antes dessa ordem ele me apresenta um modelo. E o que é que Jesus está dizendo do que é amor aqui? Amar é servir. Você consegue ver, você consegue imaginar que Jesus, ele terminou essa passagem mandando eu amar do jeito que eu amo, do que ele ama, mandando eu ter um tipo de amor. Mas Jesus, ele mostra que tipo de amor é esse. O maravilhoso é que se você olhar para o versículo 13, primeiro para o versículo 1 do capítulo 13, Jesus, ele vai dizer que tendo amado os que estavam com ele, ele os amou até o fim. E a primeira grande notícia que eu tenho para você essa tarde: Jesus, ele te ama. E ele foi até os limites do amor para mostrar que ele se importa contigo. Amar para Jesus não é teoria. Amar para Jesus não é uma frase, não é textão, não é postagem. Amar para Jesus foram atitudes. E ele não desiste de nós. Antes de ele falar qualquer lição, antes de ele demonstrar, ele até repreendeu os seus discípulos. O texto vai começar dizendo que Jesus, tendo amado os seus, ele os amou até o final. Isso, queridos, precisa fazer sentido ao nosso coração. Como Jesus te ama, e ele te trouxe aqui, e uma prova do amor dele é você estar aqui essa noite. Uma prova do amor dele é que ele levanta pessoas para te amar. Enquanto adorávamos, eu acho maravilhoso isso, eu via gente ministrando uma nas outras. Entenda, quando alguém chama, alguém ora por você, é Jesus declarando o tanto que ele te ama e que ele se importa contigo. E essa é uma notícia excelente. Mas agora Jesus, ele não mostra somente o que eu tenho que fazer, mas como eu tenho que fazer. Ele mostra como eu tenho que amar, porque havia um traidor naquela mesa, Judas. E ainda assim Jesus lavou os pés dele. E Jesus aqui, ele demonstra a maior atitude de liderança, a maior prova de quem entende uma mensagem. Jesus levanta-se, e vocês sabem, vocês já leram essa passagem. Ele levanta-se, ele toma uma bacia, uma toalha, e ele lava os pés dos seus discípulos. Mas para eu entender essa passagem, eu preciso me ligar em alguns fatos aqui. Naquela época, o fato de lavar os pés não era algo comum, não era algo feito por qualquer pessoa. Naquele tempo não haviam carros, amém? Então as pessoas geralmente andavam a pé ou em cima de animais. Aquelas ruas de Jerusalém geralmente não eram ruas pavimentadas, eram ruas enlamaçadas, sujas. E geralmente quando você era convidado para uma refeição na casa de alguém, principalmente se essa pessoa era alguém importante, alguém de destaque, havia alguém na porta da casa dessa pessoa que lavava os pés dos convidados. E essa pessoa que lavava os pés não era o dono da casa, não era um filho do dono da casa, não era um servo especial. Geralmente, esse trabalho de lavar pés era feito por um escravo. E geralmente um escravo baixo, um escravo de baixa classe. Então aqui, e olha o que talvez aqueles discípulos pensaram naquele momento: Jesus,
ele faz o trabalho de um escravo para demonstrar uma lição para aqueles discípulos. Aquele trabalho que era sujo, rudimentar, um trabalho feio, um trabalho mal cheiroso, é feito por quem, irmãos, aqui? Pelo Rei da Glória. Jesus, sendo Deus inigualável, o maior de todos, o Senhor, o Deus vivo, aquele cujas palavras sustentam o universo, aquele que criou tudo pela sua voz, ele levanta-se e agora ele tira o uniforme comum de um homem, ele tira a sua capa e ele coloca roupas de escravo, para demonstrar algo para os seus discípulos. Esse mesmo Jesus, que diz que como ele amou, agora ele quer que a gente ame. É interessante notar que Jesus não deixou de ser Deus, ele não assumiu outra forma, mas ele desejou assumir a forma de um servo. Ele se revelou como um servo, ele não deixou de ser Deus, mas ele se revelou a nós como aquele que serve. Mas a grande pergunta dessa tarde é: por que que Jesus fez isso? Por que que Jesus se levantou e serviu? Talvez aqui a gente possa, Aliança Team, levantar algumas hipóteses, né? Talvez Jesus, ele lavou os pés porque ninguém tinha feito aquilo, né? Então ele viu aqueles pés sujos e falou: ué, ninguém fez, então eu vou fazer. Então não tem ninguém para fazer, deixa que eu faço. Talvez uma boa resposta. Talvez ele fez porque ninguém teve a iniciativa de fazer. Talvez ele fez porque ele estava incomodado com aquele bando de homem de pé sujo na casa onde ele estava. Seria talvez uma boa resposta. É a gente lembrar que naquele tempo as pessoas não se sentavam numa mesa em cadeiras como sentamos hoje. Geralmente eram mesas muito baixas que a pessoa sentava-se no chão, reclinado sobre seus pés ou com seus pés para o lado. Então geralmente não é muito agradável. Você imagina sentar no chão e olhar para o pé de alguém que está do seu lado, aquele pé sujo, todo enlamaçado, cascorento, não é algo agradável. Talvez Jesus tenha se incomodado. Mas galera, eu quero a atenção de vocês aqui. A resposta mais adequada e menos especulativa nessa noite é que o Evangelho de João não conta, mas tem uma pequena passagem que acrescenta algo lá no Evangelho de Lucas. Lucas 22, 24 narra exatamente a mesma passagem. E nessa passagem a Bíblia vai dizer que surgiu no meio daquele povo uma discussão acerca de qual deles era o maior. Lucas acrescenta que aqueles discípulos começaram a brigar, não para quem tinha mais de Jesus, não para quem era mais íntimo de Jesus, não para aquele que conseguia mais agradar e obedecer. Essas brigas são até boas, no nosso meio. Quem lê mais a Bíblia, quem é mais ousado, quem evangeliza mais, quem é mais disponível. Mas aqui eu quero que você entenda, aqueles discípulos, durante a última ceia com Jesus, durante a última oportunidade de estar com o amado deles, eles estavam brigando, e brigando por posição, e brigando por grandeza, e brigando para saber quem era maior ou melhor. Sabe, isso não é reino. Reino não é divisão. Reino não é ser melhor do que outro. O Senhor quer nos levar a um lugar como igreja dele. E sabe qual é o nome desse lugar? É juntos. É um lugar onde estejamos juntos com ele. E é nesse contexto, Jesus, imagina aí, Jesus prestes a ser crucificado, Jesus tendo muita coisa para falar com a igreja dele, aquela pequena igreja de 12 homens, aquela igreja problemática, parecendo com às vezes a nossa igreja, que tem coisas boas e difíceis, e aquele povo, ao invés de desfrutar da presença do amado, eles brigavam. Será que faz sentido isso para nós hoje? Será que muitas vezes não encontramos alguns paralelos com a nossa vida? Porque enquanto Jesus estava falando de comandos, de vida, de renúncia, de discipulado, de cruz, de amor, aquele povo brigava para saber o que, pastor Nakayama? Quem é o maior? Quem é o melhor? Quem é mais elogiado? Quem aparenta algo maior?
E aqui eu entendo essa indignação de Jesus. Jesus aqui, ele quer se certificar se aqueles discípulos entenderam de fato o que é amor. Será que a gente compreende o que Jesus fez? Porque durante essa passagem ele pergunta: será que a gente está entendendo o que Jesus fez aqui? E o que essa passagem tem a ver com a nossa vida hoje, em 2023, aqui no interior do Maranhão? Sabe, você compreende o que Jesus está fazendo aqui? Antes de ir mais profundo, versículo 17, João 13, 17. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus aqui, ele silencia uma briga sobre quem era maior ou menor, levantando-se, tirando a sua capa, colocando um avental, tomando um balde, tomando água e lavando os pés daqueles que não merecem. Essa, queridos, é a nossa visão e o nosso maior entendimento do que é liderar. Jesus, ele quer que a gente entenda que seremos bem-aventurados, não se soubermos fazer, mas se de fato fizermos. Porque sabe, não há bênção para quem sabe lavar pés. Não há bênção para quem ensina a lavar pés. A bênção de Jesus é para aqueles que de fato lavam pés. Jesus, ele quer nos amar e entender. Sabe, toda vez que eu tenho um encontro com ele, eu sei que vocês têm sentido isso. Eu sei que o culto não é só algo que me entrete, é maravilhoso. Quando eu cheguei aqui, aquela brincadeira, aquela zoada, vocês celebrando isso, alegra o meu coração. Vocês não imaginam isso. Porque o que acontece aqui, o que tem acontecido aqui na Aliança Team não é normal. Por isso aproveitem, desfrutem desse tempo. Vivam o que tem que ser vivido aqui com toda intensidade. Mas entendam algo, adolescentes: todo encontro com Jesus me torna responsável. Ele me torna um portador de um encontro. O que Jesus faz em mim é para que agora eu leve para algum lugar. Conhecimento de coisas espirituais sem prática, sabe o que é, Caio? É inútil. Se eu ouso dizer além, saber sem praticar só aumenta a culpa daquele que sabe. Eu repito, quando eu sei de algo e eu não pratico, esse conhecimento ele só aumenta a minha culpa. Por isso Jesus, ele está aqui declarando com atitudes, declarando com um exemplo a visão que ele tinha. Aqueles discípulos não haviam entendido tantas coisas. Jesus mesmo declara para Pedro, no versículo 7, que eles não estavam entendendo o que ele estava fazendo naquela hora. Mas Jesus, ele quer que eu e você entendamos hoje, que eu aprendo a amar praticando o amor, que quando eu sou alvo do amor de Jesus, e como ele tem nos amado. Quantos aqui têm sido alvos do amor de Jesus? Levante sua mão aí. Como ele tem nos amado, como ele tem nos entregue, como o meu coração se alegra ver pessoas se levantando, como o meu coração se alegra em ver pessoas fluindo. Mas é o que eu quero deixar para vocês. O maior exemplo de que você entendeu uma mensagem não é uma postagem, que talvez a maioria nem vá ler, mas é a sua vida amando e fazendo como ele fez. Sabe, é simples, mas por ser tão simples, a gente às vezes acha que não é suficiente. Ser parecido com Jesus é simples, a gente que troca tudo. Jesus está aqui dizendo que amor não é sentimento, amor é comportamento. Amor não é sentir ou não, mas é fazer. Amor não é falar com boca, mas é expressar com a vida. Por isso que os bem-aventurados são aqueles que praticam o que estão entendendo. Para uma geração, e aqueles discípulos representam muitas vezes uma geração como a nossa, que estavam, ao invés de desfrutar da presença do amado,
ao invés de entender que quando eu toco Ele, eu tenho tudo. Que mais importante do que o que eu tenho a dizer para Ele é tocá-lo. Eles estavam ali brigando porque não tinham entendido. Por isso eu até entendo o pastor Nakayama. Discussões no meio da igreja do Senhor são frutos de quem não entende o Evangelho. Quanto mais brigas, quanto mais dissensões há no nosso meio, mais isso me faz esquecer do alvo dessa mensagem. A verdade, ela transforma a gente. E eu receber uma verdade de Deus e não ser transformada por ela, galera, é um grande desperdício. Isso é terrível. A igreja do Senhor precisa de força para se levantar e fazer como Ele fez. E algumas coisas precisam ficar claras nessa passagem. Jesus aqui não manda eu lavar os pés dele, porque seria muito fácil lavar os pés de Jesus, como muitas vezes é fácil lavar pés de quem a gente acha que merece. Muitas vezes é fácil honrar quem a gente acha que merece. Mas Jesus, Ele está aqui falando para a sua igreja de 12 homens, se eles estavam prontos para lavar os pés uns dos outros. Quantos de nós estamos prontos para isso? Aqui na igreja, que é fácil, nem sempre é tão fácil assim. E se aqui, que é onde é o ambiente mais favorável, nós não estamos conseguindo, imagina para um mundo, sabe, um mundo que vai rejeitar a tua mensagem, um mundo que muitas vezes vai, adolescente, ridicularizar o teu estilo de vida, um mundo que muitas vezes vai questionar a tua fé. E nós somos às vezes tão inflamados para debater. Mas eu quero rebater. Mas eu quero ser o convertedor de ateus agora. Eu quero ser o campeão das disputas do Instagram que não valem nada. Eu quero ser o grande defensor da fé. Mas isso é importante. Mas será que acima disso eu estou disposto a lavar pés? Não de quem merece, isso é fácil. Não lavar pés de quem concorda comigo é fácil. É maravilhoso, né? Você está numa roda onde todo mundo concorda com você, é bom. Não tem discussão ali. Você chega no assunto onde você fala algo e todo mundo fala, é verdade. Como fulano é bom. Como ele sabe, belas palavras. Mas sabe qual é o nosso desafio, queridos? É lavar os pés daqueles que não estão aqui. É lavar os pés de um mundo que jaz no maligno. É lavar os pés de um mundo que diz que aquilo que tu crê é uma mentira. É lavar os pés de alguém que você não conhece, que não merece o teu amor como você não mereceu o amor de Deus. Esse é o desafio que Jesus propõe. Porque sabe, lavar os pés não é um estudo. Lavar os pés não é uma teoria. Lavar os pés não é um tratado. Jesus, Ele não ensina a lavar pés aqui, Ele simplesmente lava. Não tem modelo para lavar pés, porque é tão simples que não precisa de modelo. Ele só fala, vai. Então lavar pés é uma atitude, e é por essa atitude que nós precisamos ser conhecidos. Eu não sei vocês, mas quando a gente passa dos 30 anos de idade, muita coisa que fazia sentido passa a não fazer mais, e muita coisa que não fazia começa a fazer. A gente começa a priorizar aquilo que é de fato prioritário, e uma coisa que nós não podemos deixar de viver é demonstrar esse amor, porque nós temos sido amados por Jesus. Quando eu olho para a minha vida, para o que eu tenho vivido hoje, eu só posso declarar, Jesus, como eu tenho sido amado por Ti. Como o Senhor tem levantado gente para me amar. Como eu tenho sido abençoado há 13 anos nessa igreja. O único lugar que eu conheci. A única igreja que eu congreguei minha vida inteira. Como eu tenho sido amado nesse lugar. Como eu tenho sido apresentado com pais espirituais, com amigos. Pastor Nakayama é uma prova desse amor na minha vida. De mandar lá do Pará um amigo para cá. Mas sabe, esse amor me torna responsável agora. Quando eu tenho, e eu quero que você grave essa frase, quando eu tenho um encontro com Jesus, agora eu sou portador desse encontro para outras vidas. Quando eu recebo algo do Senhor,
não é entretenimento, é responsabilidade. Por isso nós não podemos ser uma geração que canta o que não vive. Porque às vezes batemos no peito e falamos: Senhor, nos tornamos responsáveis. Pega o Uber na porta da igreja, não dá nem uma boa noite. Responsável de quê, queridos? Aí eu me torno responsável. Passa por alguém que você não conhece e você não cumprimenta, na fila de um banco, na rua, dentro da sua casa. Por isso toda prova de amor de Deus por mim, ela me torna agora responsável por algo que eu não tinha. Jesus nos amou e ninguém nos amou como Jesus. Sabe por que ninguém nos amou como Jesus? Porque ninguém nos serviu como Jesus serviu. Ninguém demonstrou como Jesus demonstrou. Porque Ele presta atenção em quem ninguém vê. Jesus é aquele, sendo o homem mais ocupado do mundo, que Ele para na beira do poço e fala com uma mulher, que Ele para o seu ministério na porta de uma cidade e fala com uma viúva, de que Ele para o seu ministério no meio de uma praça e Ele abraça e abençoa crianças. Esse é o Jesus que a gente serve. E Ele aqui manda: se eu conheço, se eu entendo, eu vou servir. Spurgeon dizia que o uniforme do crente é o serviço. E é por isso que as pessoas vão nos conhecer. Ele para. Ele é aquele que triunfou sobre os nossos inimigos. Ele é aquele que morreu no nosso lugar. Imagina aí, quem é Jesus para você? Ele realmente é tudo isso. É o Rei da glória. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é tudo isso, galera, mas Ele também, e é quase escandalizante falar isso, mas Ele é aquele que fez o trabalho de escravo um dia para nos ensinar o que é amar. Ele é aquele que um dia desceu e serviu. E Ele pergunta: se Ele, versículo 12, projeta aí para mim, João, por favor. João 13:12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Queridos, o que me preocupa na Bíblia não é o que eu não entendo, amém? O que me preocupa na Bíblia é aquele que eu entendo muito bem, e eu sou desafiado a praticar. Essa passagem você não precisa de nenhum teólogo lhe interpretando ela. Ela é clara, não é verdade? É como 1 mais 1. Ela é óbvia. Jesus aqui está declarando: Ele, sendo Deus, Ele fez. E ai de nós, Aliança Team, se não fizermos. Ai de nós se não fizermos isso. Por isso precisamos ser lavados por Ele. Porque se Jesus não nos lavar, nada do que podemos fazer vai nos lavar. Se Jesus não te lavar, você nunca vai ser limpo. Jesus, Ele quer afirmar que Ele nos limpou, que Ele nos lavou, que Ele fez. E se eu entendo isso, eu também vou fazer. Eu também vou fazer igual. E essa é a prova de grandeza. Essa é a prova de que você entendeu o que é a mensagem da cruz. Os discípulos aqui, eles não estavam interessados em coisas comuns. Lembram disso? Eles não estavam interessados em servir. Eles estavam brigando para ver quem era maior. Eles estavam se batendo uns aos outros para ver quem era o melhor, quem era o maior. E Jesus, Ele quebra esse argumento. Ele quebra mostrando que lavar os pés é sim algo grande. E dessa passagem eu consigo entender: Jesus me ensina o que é grandeza lavando pés. E sim, eu posso servir fazendo coisas pequenas. Porque sabe, muitas vezes o nosso erro é achar que eu só sirvo a Deus fazendo coisas grandes para Ele, que eu só posso servir a Deus fazendo coisas extraordinárias para Ele. Mas essa passagem
E se ela não tivesse na Bíblia, algo estaria incompleto. Mas essa única e pequena passagem me mostra que eu posso servir a Deus lavando pés. Que eu posso glorificar o nome do Senhor lavando pés. Queridos, Jesus ele não quer que você ande por aí com bacias e toalhas na mão, mas Ele quer que você entenda no teu coração o que Ele está estabelecendo. O que é lavar pés hoje, pastor? O que significa lavar pés? Será que eu preciso estar aí lavando? A gente pode fazer, eu creio que vocês já viram como uma questão de honra. Eu já lavei pés de discípulos, pés de líderes, mas mais do que isso, lavar pés significa servir, amar. Significa você levar o amor de Jesus para aqueles que estão perto de você, ainda que essa pessoa ela não acha que mereça, ainda que essa pessoa não queira, ainda que essa pessoa não vá entender. Mas sabe, para nós, queridos, o nosso alvo de grandeza, e a gente ouve muita bobagem por aí do que é ser grande, do que é ser líder, do que é honrar o Senhor, mas uma prova que esse texto é bem claro. Jesus aqui ele me manda me atentar para as coisas simples dessa vida. Jesus aqui ele me fala que eu preciso compreender quem Ele é. 24 pés sujos, lavados pelo Filho de Deus. Jesus ele quer encher o nosso coração de amor, porque o que vai fazer sentido nesses dias, muitas vezes não é o que você fala, muitas vezes não é o nível de teologia que você carrega, mas é se você está disposto a servir, a parar. E Judas, ele estava naquela mesa. Judas me ensina aqui o quão longe Jesus pôde chegar para demonstrar o amor. Ele sabia quem o trairia. Judas ali, talvez depois de 2 ou 3 horas na frente, ele iria vender Jesus por um punhado de moedas. E ainda assim, Jesus lava os seus pés. Aqui Jesus me mostra que para servir eu tenho que ter atitude. Sabe por quê? Porque Jesus, para servir, ele teve 3. Jesus primeiro, ele se levantou, porque ninguém serve em zona de conforto. Ninguém serve por acaso. E sim, galera, eu tenho que falar isso para vocês. Servir custa algo. Custa paciência, custa meu tempo, custa meu divertimento. Jesus ele não só se levantou, ele tirou a sua capa. Jesus aqui, ele tirou a sua roupa formal e ele colocou um avental. Ele se despiu da sua reputação e ele colocou a roupa de um servo. Eu sei que muitos de vocês sabem o que é um avental. Geralmente você usa um avental em casa para lavar uma louça, para limpar uma casa, mas você não sai na rua de avental, porque ali é uma roupa de serviço. E a terceira, Jesus ele coloca uma toalha na sua cintura e ele desce. Ele desce aos pés daqueles que muitas vezes o trairiam. E aqui demonstra Jesus rebaixado para deixar uma mensagem cravada no nosso coração como igreja. Aqueles discípulos estavam cheios de si demais para servir. Mas Jesus aqui ele quebra esse argumento. Aquele povo ele estava cheio de orgulho, eles estavam vestidos demais para servir, eles estavam olhando demais para a sua rotina para servir, e Jesus ele simplesmente para e serve. Ele para e ele demonstra o seu amor. Eles estavam discutindo grandeza enquanto Jesus estava falando de amor. Eles estavam pensando quem é o maior, e Jesus aqui não. Eu não vou dizer para vocês quem é o maior com palavras, eu vou mostrar para vocês como o maior de todos faz. Ele serve. O maior, ele se rebaixa. O maior, ele quer ver outros na frente. O maior não é aquele que chega primeiro, o maior é aquele que facilita para que outros cheguem lá. E é isso que Jesus faz. Eu quero que essa mensagem ela atinja o teu coração essa noite. Muitas vezes a nossa mensagem ela é enfraquecida porque o nosso coração não se alinha com ela em atitudes.
Enquanto Jesus estava aqui na terra, obviamente o corpo de Cristo era Ele, não é verdade? Mas quando Jesus foi para a glória, o corpo de Cristo é quem, queridos? Quem é o corpo de Cristo hoje? É a igreja do Senhor, somos nós, é a gente aqui, uma parte dessa igreja. E por isso precisamos entender que precisamos aprender a servir, aprender a olhar para o outro. E sim, você vai ser confrontado com gente assim na tua vida, gente cansada, gente doente, gente que não quer que seus pés sejam lavados, gente que nem entende que precisa de ajuda, gente que nem entende que precisa ser amada. E aí é o nosso desafio como igreja. Sabe, galera, esse mundo ele não está cansado no corpo, ele está cansado na sua alma. E muitas vezes é porque a gente está olhando só para nós mesmos. Gente que está cansado demais talvez esteja olhando só para si. Mas eu tenho convicção que aquele que ama, aquele que cuida do outro, aquele que olha para o outro, ele encontra um nível de grandeza que ele nunca encontraria de outro modo. Jesus aqui está me dizendo algo muito claro para nós essa noite, Aliança Team. Ei, eu amo vocês, e o amor que eu amo vocês, ele é até o fim. E se eu amo vocês, e se eu entendo esse amor, e se vocês compreenderem o tanto que eu amo vocês, vocês vão entregar esse amor para o outro. E galera, quando a gente entende isso, muda tudo. Porque culto não vira mais concorrência, amém? Não é quem abriu o culto, quem subiu, não é quem vai pregar, não é quem vai tocar, não é quem vai cantar. Mas eu venho para cá porque eu quero glorificar o nome dele e ser ministrado por ele. E o que vier fora isso é lucro. Quando eu entendo que ele me ama, eu não vou ter medo de ficar por último. Quando eu entendo que ele me ama, eu não vou ter medo nem vergonha de outros chegando em lugares que eu não vou. E esse é o nosso sonho como pastores. Que essa geração viva o que eu não vou viver, que vocês vivam coisas que eu não viverei, que vocês toquem em lugares que eu não vou tocar, que vocês tenham níveis de influência, níveis de poder e autoridade até entre os homens que eu nunca vou ter. Jesus ele quer um povo que entende o que é lavar pés, não como atitudes, não como fotos a serem postadas, mas que vivam essa verdade. Eu acredito que isso é algo que me dá autoridade de falar isso para vocês. Nós precisamos ser um povo que redescobre aquilo que é ser grande. E aqui eu começo a finalizar. Se eu te perguntar essa noite, o que é ser grande na tua convicção? Perguntem para quem está do seu lado, qual é a tua ideia de grandeza? Qual é o teu alvo de grandeza? E essa passagem me mostra, Jesus ele quer batizar uma igreja em amor. Ele quer batizar uma igreja com intimidade. E ele quer vacinar uma igreja contra a comparação. Jesus, ele quer que eu e você aprendamos o que ele fez por mim. E aí você pode me perguntar, mas pastor, o que eu entendi essa mensagem? Mas agora a minha pergunta é como, pastor? Como eu vou viver isso? Como eu vou entender? Como é que eu posso servir? O primeiro ponto é conhecendo Jesus. E eu vou lhe dar aqui uma dica infalível. Coaches estão cobrando muito para isso. Sabe como é que você serve alguém? Presta atenção, isso aqui é precioso, difícil. Sabe como é que eu sirvo alguém? Servindo. Te vira. Demonstra amor. Sabe como é que eu sirvo alguém? Abrindo uma porta. Sabe como é que eu sirvo alguém? Sendo gente. Sabe como é que eu sirvo alguém? Declarando quem Jesus é para ela. Sabe como eu sirvo alguém? Entendendo que eu não preciso ser o primeiro sempre, mas eu preciso demonstrar que Jesus ele é real através das minhas atitudes. Por isso eu quero lhe convidar você a ficar de pé no seu lugar. Sabe, de tudo aquilo que eu poderia ter escolhido para falar essa noite, ao que moveu meu coração desde o dia que eu soube, é que nós precisamos ser um povo que serve. Sabia que é no caminho do teu serviço que você vai encontrar o caminho do teu propósito? Sabe como é que você se torna grande no reino de Deus?
servindo, entregando, ministrando, descendo como Jesus desceu. Eu quero que você feche seus olhos nessa noite. Eu quero fazer 2 orações. A primeira, eu quero orar por você. E a segunda, eu quero que você me ajude a orar nesse lugar, amém? Eu quero orar por você nessa noite.